Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Freitas e vamos dar continuidade, vamos começar o primeiro capítulo do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Tá? Nós vamos dar início ao primeiro capítulo, que é a Lei da Potencialidade Pura. Eu gravei um vídeo de introdução, é muito importante que você assista, porque lá eu já passei bastante informação. Então, se você não assistiu, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você assistir. É interessante que você pode assistir esse, volta lá, assiste, depois volta aqui de novo e assiste de novo, porque tem informações muito valiosas. Então, para você entender aqui, é importante que você assista lá desde o início. Aproveita também, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, comente. No final, deixe aí a sua dúvida, crítica ou sugestão. Se você quiser adquirir o livro também, eu vou deixar na descrição aqui o link para você adquirir o livro e outras ferramentas também gratuitas para você aproveitar, que vai contribuir com o seu autodesenvolvimento, ok? O que o autor fala sobre a lei da potencialidade pura? Ele fala que nós somos consciência pura, felicidade, paz, amor, união, todas as coisas boas. Ele também vai falar que nós somos unidade, ou seja, a lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de unidade, ou seja, nós e Deus somos um, ou seja, nós somos filhos dessa mesma fonte, dessa mesma energia criadora, criador do céu, da terra, do mar. Então nós somos feitos dessa energia, porém com faces diferentes. Então é interessante a gente dar continuidade aqui para você saber quais os benefícios de você se conectar direto com a fonte. Eu vou passar também alguns exercícios para você se conectar. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. Todos nós um dia vamos morrer e voltar para a casa do Pai. Tem uma parábola na Bíblia que diz o seguinte, a parábola do filho pródigo. Tem o filho que ele chegou para o pai dele, pediu toda a herança dele, queria a herança, a parte que era dele, ele pegou essa herança e foi curtir a vida, foi beber, foi fumar, foi usar drogas, foi viver a vida dele. Só que um dia esse dinheiro acabou, essa herança acabou, e ele lembrou que lá na casa do pai dele, os empregados, os servos tinham alimentação melhor do que aquela que ele estava tendo ali, Então ele quis voltar para a casa do pai. Quando ele voltou para a casa do pai, o pai dele recebeu ele de braços abertos, colocou nele um anel, colocou nele uma túnica, que é uma vestimenta muito boa, muito, muito bonita e cara, mandou fazer uma festa, matou alguns animais ali, e eles beberam, comeram, se satisfizeram, E aí teve um outro irmão dele que ficou com ciúmes, chegou para o pai e falou, pai, eu estou aqui te servindo, te buscando, fazendo a sua vontade, por que eu não tenho um cabritinho para eu poder matar? Por que eu não tenho uma ovelhinha ou um boi? Por que eu não posso me satisfazer? Então, qual que é a moral da história? Aquele filho que viveu só da carne se deu mal. E aquele filho que estava só no mundo espiritual servindo, ele também estava infeliz. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você tenha um certo equilíbrio, Você vai se conectar com a fonte, você se conectando com a fonte, você vai ter uma vida mais fácil, mais tranquila, você vai ter intuições, você vai ter insights, iluminações para você utilizar na sua vida prática. Com isso você vai receber benefícios, saúde, riqueza, prosperidade. Eu também quero ter uma vida boa. Eu trabalho para eu ter conforto. Eu trabalho para poder viajar, ter uma casa boa, carro, moto, viagens, comer coisas do bom, do melhor. Porém, é interessante a gente ter um certo equilíbrio. Eu conheço pessoas também que utilizou muito fanatismo religioso. A pessoa acha que tudo é mundo espiritual.
Então a pessoa ela acha que tudo é o diabo, é Satanás, ela acha que tudo é macumba. Então ela destruiu a vida dela, destruiu o casamento disso por conta do fanatismo religioso. Então, ou seja, nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é físico. Você não pode viver só da carne, né? Bebendo, fumando, praticando orgia. Então, ou seja, você tem que ter tudo de forma maneirada, tudo de forma equilibrada. Todas as suas decisões têm que vir de forma consciente. Tem uma parte do livro aqui que eu gostaria de ler, está na página 16, o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo de potencialidade pura. Então diz o seguinte: quanto mais você busca a sua essência, a sua centelha divina, mais você aproxima do campo de potencialidade pura, mais você aproxima de Deus. Por isso é que o capítulo também poderia se chamar de unidade. Então é interessante você manter o equilíbrio, né? A Bíblia diz o seguinte: a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então você não pode só alimentar a carne e também não pode ficar só alimentando o espírito. É importante você ter um certo equilíbrio. Tem uma outra parte aqui que eu queria ler também, esse aqui já é um outro assunto, que está na página anterior, página 15, tá? Bem no comecinho aqui, tem o capítulo 1 e está na página seguinte, que diz o seguinte: no princípio não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. Hino da criação Rig Veda. Isso aqui é tirada do livro Os Vedas, que eu falei lá no vídeo sobre a introdução, né? Lá está falando isso aqui do livro dos Vedas. Lá eu mencionei e aqui está citando também esse trecho. Então é interessante você ler isso aí e meditar. Então quando eu leio esse trecho aqui, eu lembro dos mitos de criação. Praticamente todos os países aí existem os mitos de criação. Porque o ser humano ele tem o interesse, né, a curiosidade de saber como foi criado o céu, terra, mar, os animais, como os seres humanos foram feitos, por que existe as doenças, por que as pessoas morrem, como que elas fazem para nascer e tudo mais. Então, essas nações, esses povos, eles vão escrever essas historinhas, que são chamados de mitos, como o céu, terra, mar foi criado, né? E aí você vai ter, cada religião vai ter um livro, que é um livro sagrado, que vai falar que aquilo ali é a verdade absoluta. O céu, terra e mar foi criado a partir daquilo ali. Porém, aqui no Brasil, né, a gente segue uma certa cultura, né? E aí tem um livro sagrado, esse livro sagrado vai falar que aquilo ali, a criação começou daquele livro. Aquele livro é o livro único, é o livro sagrado. Porém, já existia vários outros livros anteriores a ele que continham praticamente essas mesmas histórias. Só que lá no livro sagrado vai falar, não, essa aqui é a revelação divina, né, que está revelado a verdade, lá da fundação da criação humana. Só que isso são historinhas para poder exemplificar como tudo foi criado. Não quer dizer que o céu, a terra e o mar foi criado daquele jeito. É apenas uma historinha para poder exemplificar. Porque tudo nasceu de onde? Nasceu da fonte criadora. Então essa fonte criadora, né, de uma certa forma, onde tudo emerge, criou. Agora eu vou falar de um assunto aqui que ele é mais profundo. Lembra que eu falei com você que eu ia aprofundar mais no assunto? Que eu ia, né, mergulhar mais fundo para poder usufruir melhor desse livro aqui. Então a gente tem a mente,
tem os pensamentos no nível da mente, tem os pensamentos acima do nível da mente, tem os pensamentos abaixo do nível da mente. Então, por exemplo, os pensamentos abaixo do nível da mente e os acima do nível da mente é o que a gente pode chamar de válvula de escape, né? É um apelido, né? São momentos durante o dia que a gente, durante a semana ou mês, que a gente consegue sair daquele normal, né? E viver com mais tranquilidade, com mais paz, né? Então, por isso é que a humanidade ainda não entrou em colapso. Por quê? A gente tem os pensamentos, os sentimentos, as emoções acima do nível da mente e os abaixo. Os de pensamentos abaixo do nível da mente não é muito legal, porque a gente, como espécie humana, a gente não evolui. Então, quais que são os pensamentos, as coisas que a gente faz abaixo do nível da mente? É o sono, a TV, o álcool de forma, né, descontrolada, a pornografia, o sexo descontrolado, drogas, remédios, tranquilizantes, antidepressivos. Então, tudo isso nos leva a estágios de que a gente tira um pouco daquele estresse. Agora, quais que são os estágios acima do nível da mente? Esses são bons, não é mesmo? Então eu posso citar o seguinte: é o estado de presença, o não julgamento, e são os exercícios também que eu vou passar logo abaixo, né? Quando você medita, quando você ora, quando você fica tranquilo, quando você se conecta com a fonte criadora. Então isso é mais uma válvula de escape. Quais que são os benefícios de conectar com o campo de potencialidade pura, né? Onde tem infinitas possibilidades? Seria o quê? Infinita criatividade, presença, alegria, saber o propósito de vida, a liberdade, intuição. Você vai ter uma vida mais moderada, uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil, e todas as outras coisas boas vão acontecer na sua vida. Agora nós vamos para a aplicação da lei da potencialidade pura, os exercícios, né, para casa. Agora nós vamos praticar, não é mesmo? Então, o primeiro passo diz o seguinte: entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor, no êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. Número 3. Praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante para que, durante todo o dia, você se lembre de não fazer julgamentos. Fazendo um comentário desse capítulo, tem coisas que você tem que deixar um pouco de lado, desapegar. Tem pessoas que gostam de estar sempre no controle de tudo, no controle da situação. Tem pessoas que dentro de casa, ela quer fazer com que o pensamento dela, a palavra dela, valha mais sobre as outras pessoas. Ela tem uma necessidade da vontade dela ficar acima da vontade das outras pessoas. Isso não é muito interessante, porque afasta você da lei da potencialidade pura. Outra coisa também são os julgamentos, a crítica, a reclamação, né? Por exemplo, tem certas coisas que a gente não tem o controle. Por exemplo, o aumento do salário mínimo, o aumento da inflação, da taxa Selic,
né? A gente não tem um controle sobre o que o vizinho faz ou o que o vizinho deixa de fazer, né? O que o presidente, o governador, né? O vereador, os políticos fazem. A gente não tem esse controle, né? O aumento dos combustíveis, então a gente ficar naquela tagarelice, né? A gente ficar falando, criticando isso tudo, não resolve muito pelo contrário, vai te afastar da sua essência, né? Vai te afastar de Deus e você não vai usufruir das coisas boas que Ele tem para você. Então, esse capítulo foi esse, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aí nos comentários, ok? Eu peço que você curta, compartilhe, comente. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Eu vou deixar na descrição aqui o link para você adquirir esse livro e vou deixar outros brindes também para o seu autodesenvolvimento, ok? Aí eu encontro você no próximo vídeo. Obrigado.